Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e vamos mais uma vez a uma aula de raciocínio lógico. Hoje vamos falar sobre a equivalência, né, das proposições compostas e a negação das proposições compostas. Essa aula é uma sequência da aula anterior que nós falamos sobre a lógica das proposições compostas, com relação se ela é verdade ou verdadeira. Quem não assistiu essa aula pode acessá-la através do link aqui embaixo na descrição. Então, vamos começar por equivalência à lógica das proposições, né? Duas proposições, elas são logicamente equivalentes quando as suas tabelas de verdade são idênticas, tá? E a gente representa o símbolo dentro do assunto raciocínio lógico de equivalência, esse símbolo aqui, tá? Não confundir com o símbolo de ser, somente ser, como nós veremos adiante. Então, vamos lá. Equivalência da condicional. Vamos ver primeiro as proposições que são equivalentes da condicional. Lembrando que a condicional é aquele famoso se que, né? Então, nós temos duas opções. Então, se você tem aqui a opção 1, CP, então que, a proposição equivalente seria você negar a segunda proposição. Então, simples, né? Você tem que aqui trocar a posição. A segunda proposição vem para a primeira e a primeira vem para a segunda, nega ambas e mantém o conectivo da condicional, tá? Então, seria não se que, então não P. Também chamada de contrapositiva esta situação de equivalência. E a outra seria você negar a primeira, mantém a primeira, a proposição simples, e você não negar a segunda, trocando, repare, o conectivo aqui, tá? Então, você vai tirar o símbolo da condicional, essa seta aqui, e vai colocar o símbolo da disjunção, que é o famoso ou. Tudo bem? Então, vamos ver aqui o exemplo, né, da primeira equivalência aqui, que nós colocamos, tá? CP, então, o que? É equivalente de se não que, então não P. Então tem a frase, se Pedro corre, então é feliz, né, que é condicional. A negação seria, se não é feliz, então Pedro não corre. Lembra, então, que a gente tem que ter, para que isso ocorra, equivalência às tabelas com o mesmo resultado lógico aqui, né? Então, lembrando, como é que é a tabela da condicional, né? A condicional ela tem sempre três situações de verdade nas proposições e uma falsa. Sendo que a falsa é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, tá? Então, guardem isso aqui com relação ao valor lógico das proposições da condicional. Vamos montar agora, então, a tabela dessa opção aqui, né, de equivalência. Então, você tem lá, ó, não que. O não que está aqui, ó. Eu mudei o valor lógico da proposição que. Falso, verdadeiro, né? Que era antes o quê? Que era antes verdadeiro e falso, tá? E também neguei a P, proposição P, tá? E aí, logicamente, né? Se você for fazer a mesma situação aqui da relação da condicional, você vai ter o mesmo resultado da tabela verdade, tá? Então, são proposições equivalentes lógicas na condicional. Um exemplo aqui que a gente viu na tabela. Vamos ver agora da bicondicional. A bicondicional, você tem três situações, tá? A bicondicional seria o se e somente se. Repare a diferença aqui, né? Esse conectivo para a equivalência. A primeira situação, você vai ter uma condicional sendo ligada por um conectivo, né? Que é a conjunção e mais uma condicional, tá? PQ e QP invertendo aqui a posição das proposições simples. Essa é a primeira situação de equivalência. A segunda, você vai ter negando a primeira e colocando aqui a chamada disjunção, né, exclusiva, né, o famoso ou. Não é ou não P ou não que, tá? E a terceira opção, você vai inverter a negação aqui, ó. A negação vai para a segunda proposição. Então, seria aqui, ó,
ou P ou não Q, tá? Então essas são as três situações de equivalência da bicondicional, tá? Vamos ver aqui os exemplos. Então, a proposição condicional, Botafogo é vencedor se, Botafogo é vencedor se, e somente se, tem craques, tá? Então, a primeira aqui, né, utilizando aqui essa primeira, você teria aqui, ó, se Botafogo é vencedor, então tem craques. E se tem craques, então Botafogo é vencedor, tá? Então, tá o exemplo da primeira equivalência lógica da bicondicional. Na segunda aqui, ó, ou Botafogo não é vencedor ou tem craques, tá? Agora a terceira, o negativo vai para a segunda proposição. Ou Botafogo é vencedor ou não tem craques, tá? Então nós temos aqui essas três situações de equivalência lógica da bicondicional. Se a gente for ver aqui uma tabela, né, só para verificar se realmente são idênticas o resultado, vamos pegar essa aqui, ó, essa última, tá? Ou o Botafogo é vencedor ou não tem craques, tá? Então primeiro vamos colocar aqui, né? Botafogo é vencedor, somente C tem craques. Então você tem aqui já a tabelinha, né? Lembrando, nesse caso aqui, para você guardar o resultado lógico aqui, só haverá verdade, né? Não sei somente C, quando ambas forem verdadeiras ou quando ambas forem falsas. Caso contrário, as outras serão falsas, tá? Não sei somente C. Bom, ficando aqui a tabela, né? Negativando a segunda proposição, vocês percebam que o resultado será exatamente igual à tabela verdade com relação à bicondicional. Tudo bem? Estão gostando da aula? Dê aquela curtida então e não esqueçam de se inscrever no nosso canal para que outros possam conhecer o nosso canal e tem essa ajuda aí que a gente disponibiliza para vocês. Vamos lá então. Equivalência da disjunção, né? Do ou, disjunção. Então você tem aqui, ó, ou melhor, essa aqui não é o ou ainda, é disjunção inclusiva, ou simplesmente disjunção. Então você tem aqui, ó, P ou Q é equivalente ao quê? Não P, não, C não P, né? C não P, então o quê? Então você vai negar a primeira e vai trocar o conectivo aqui, que seria da disjunção, e vai colocar o conectivo que da condicional, e vai manter a segunda proposição aqui, tá? Nega só a primeira. Então essa aqui é a equivalência da disjunção, tá? Então um exemplo aqui, ó. A proposição, ó, o Fusca é um símbolo ou o Fusca é eterno. É logicamente equivalente a o quê? Se o Fusca não é um símbolo, se o Fusca não é um símbolo, então o Fusca é eterno, tá? Então essa é a equivalência lógica para a disjunção, tá? Então você tem a tabelinha aqui da disjunção. Como é que você guarda a disjunção? Então a disjunção, aqui você tem 3 valores verdadeiros e apenas um falso. Qual será falso? Quando ambas forem falsas, tá? Porque isso aqui vem do conjunto união, o ou, né? Do conjunto união, você tem que ter pelo menos uma situação verdadeira, tá? Pelo menos uma já deixa toda a sentença verdadeira. Como aqui só tem falsa, então, portanto, o valor lógico, nesse caso aqui, será falso. Então, 3 verdadeiros e uma falsa. Guardem isso aqui para o concurso. Fazendo aqui a tabelinha, então, da equivalência, né? Negando P e mantendo Q, né? O que vai acontecer? Você vai ter a mesma tabela verdade, 3 verdadeiras e uma falsa. Ok? Então vimos aí a equivalência da disjunção. Agora sim, o ou, né? Disjunção exclusiva. Então você tem aqui a primeira opção, ou P ou Q, é equivalente a não P, C somente C aqui. Então entra aqui ó, o conectivo C somente C no lugar da disjunção exclusiva do ou, né? E na segunda opção que você tem de equivalência, que pode aparecer lá, o que vai acontecer aqui? Você também vai ter o C somente C, só que você só vai negar a segunda. Aqui você negou a primeira. Então vamos lá o exemplo. Ou Pedro é carioca, ou Pedro é paulista, né? É logicamente equivalente a. Aqui faltou, né?
Faltou não. Porque aqui não vai ser o ou. Aqui vai ser, então, o quê? A bicondicional. Então, você vai negar desse jeito aqui, ó. Primeira situação, nega primeiro, ó. Pedro não é carioca. C, somente C, Pedro é paulista. Lógico. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo aqui. E a segunda opção, nega a segunda, ó. Pedro é carioca, C, somente C, não é paulista, tá? Então, esses são os dois casos da equivalência da disjunção exclusiva. Você vai mudar o conectivo para o C e somente C e vai negar a primeira ou a segunda proposição simples, tá? Aí você tem aqui outras equivalências lógicas, né, que pode ocorrer, são bem tranquilas, dá para você guardar, tá? Lembrando que sempre, se você tiver dúvida, você tem que montar a tabela verdade para ver se o resultado é igual da proposição dada com relação à equivalência. Tudo bem? Vamos entrar agora, então, na negação, tá, pessoal? Na negação. A negação das proposições, nada vai ser igual, tá? E cada uma vai ter a sua característica específica, tá? Você pode mudar o conectivo, você pode negar uma das proposições, você pode negar ambas proposições simples, tá? De acordo com cada tipo de proposição. Então, vamos lá. Vamos começar pela disjunção, o ou, né? Para a proposição Pedro é professor ou contador, a negação é como é que se faz? Nega-se a primeira, muda-se o conectivo, tá? Você vai colocar aqui a conjunção em vez da disjunção, vai ser o e também nega a segunda. Então ficaria assim, ó. Negação de Pedro é professor ou contador seria Pedro não é professor e não é contador. Tranquilo? Tá? Logicamente que a tabela verdade aqui não vai ter nada de igual, se fosse montar, certo? Continuando aqui. Agora a negação da conjunção, né, do e. Para a proposição Pedro é professor e contador, você vai ter, parecido com a outra, vai negar a primeira e vai negar a segunda e vai mudar aqui o conectivo. Então aqui você vai colocar o quê? Você vai colocar aqui a disjunção. Então a negação seria de Pedro é professor e contador, Pedro não é professor ou não é contador. Tudo bem? Guardar aqui. Agora, da condicional. CP, então, o que? A negação. Para a proposição se Pedro é professor, então é contador, você vai ter a negação do seguinte modo. P e não que. Você mantém a primeira, troca o conectivo aqui da condicional pelo conectivo da conjunção e nega a segunda. Então, você teria aqui, ó, Pedro é professor e não é contador. A negação da condicional. Tudo bem? Vamos lá. Agora a negação da bicondicional, do sem somente ser. Então, para a proposição Pedro é professor, sem somente ser contador, qual seria a situação? Você vai ter aqui várias situações, né? A primeira é a negação ou da segunda ou a negação da primeira, tá? Então, na realidade, não é que você vai ter várias. Você vai ter só essa aqui, que é bastante extensa, né? Onde aqui vai aparecer, no caso, duas conjunções, que você nega a segunda e que você nega a primeira e faz a união aqui através do ou, né? Da disjunção. Então, ficaria o seguinte, para você negar, de novo, Pedro é professor, C e somente C é contador, como é que você começaria aqui, ó? Pedro é professor e não é contador. Ou Pedro não é professor e Pedro é contador. Cumprida, né? Mas acho que dá para guardar. Então é assim que nós negamos a bicondicional, tá? Agora a negação da disjunção exclusiva do ou. Para a proposição ou Pedro é carioca ou Pedro é paulista, né? Você teria, aí sim, essa tem mais de uma possibilidade. Então, você pode negar a primeira ou pode negar a segunda, tá? E aqui essa até é fácil de guardar, porque aqui você vai manter, né, a disjunção exclusiva. Então, aqui, ó, a negação ou Pedro é carioca ou Pedro é paulista, para a primeira, negando a primeira, ficaria assim, ou Pedro não é carioca ou Pedro é
paulista. A outra, ou Pedro é carioca, né? Mantém a proposição. E nega a segunda, ou Pedro não é paulista, tá? Ainda tem essa terceira opção, que seria, vai entrar aqui no caso agora, a bicondicional, tá? Então, a bicondicional serve também como uma negação da disjunção exclusiva. Então, como é que seria nesse caso? Pedro é carioca, se, e somente se, Pedro é paulista, tá? Então, você está negando a disjunção exclusiva. Ok, pessoal? Bom, nós vimos aqui, então, os casos da equivalência lógica e da negação, tá? Os principais casos, evidentemente. Aqui eu vou passar aqui algumas questões de concurso envolvendo várias bancas e vocês depois dão uma travada aí e tentem resolver, porque o gabarito está lá no final. Qualquer dúvida, entre em contato conosco nos comentários. Então, você tem aqui a questão do FGV, tá? Dá uma analisada direitinho, vê o que você acha, trave aqui o vídeo. Depois você tem aqui uma questão da ESAF, né? Para o auditor fiscal, dê uma olhada, verifique, trave. Aí você tem aqui depois a questão da SEBRASP, a antiga CESP, né? Do certo e errado, verifique se isso aqui está certo ou está errado, tanto a terceira quanto a quarta, né? Trave e depois verifique o gabarito. E você tem essa aqui da Fundação Carlos Chagas, também outra bastante tradicional, né? E você vê qual é a alternativa correta. E aí você tem aqui a questão da FUNESP, né? E você também vai marcar a alternativa correta. Bom, fechando aqui, você vai ter a sétima, que é uma questão da SES Gran Rio, né? Que também costuma ser muito requisitada para elaboração de concursos, tá? Então, finalmente, nós chegamos aqui ao gabarito das questões. Aqui está o gabarito e aqui é a nossa fonte de consulta para montar essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. E até uma próxima oportunidade.